Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 15 de abril. Ontem, você sabe bem, o Glorioso fez sua partida de estreia pelo Campeonato Brasileiro fora de casa diante da equipe do Cruzeiro. E infelizmente a gente foi superado de virada e com direito até a gol no fim deles. A gente conseguiu abrir o placar cedo. Aos 5 minutos, o Júnior Santos fez uma belíssima jogada pela direita, encontrou o Tiquinho Soares sozinho na pequena área e só teve o trabalho de dar um toque na bola e fazer o gol. Mas vamos combinar? Mesmo abrindo o placar cedo, aos 5 minutos, colocando esse 1-0 a favor, eu não alimentava a menor esperança de que a gente ia passar esse confronto sem ser vazado. Eu não sei você, mas eu não alimentava a menor esperança. Porque o tanto de espaço que a nossa defesa tem concedido, e aqui é importante fazer um destaque. Quando eu falo nossa defesa, eu não estou falando só dos zagueiros nem dos laterais, tá? Eu estou falando do sistema defensivo como um todo, onde todos ali têm responsabilidade, do atacante ao goleiro. Para a gente não ficar só olhando para os zagueiros, para os laterais, né? Porque todo mundo tem que ter sua responsabilidade. Mas é muito espaço que é concedido. Por todos, praticamente. Por todos. No meio de campo, a gente não vê combate. No ataque, aquela pressão inicial é completamente ineficaz. O espaçamento entre o setor de meio e o setor de defesa é gigante. A distância da defesa do Botafogo para sua própria grande área também concede um espaço monumental para o adversário. Some a isso tempo para pensar, até o jogador mais mediano do mundo, ele consegue jogar futebol dessa maneira, cara. Se você não compete, você faz um convite ao adversário para que ele possa chegar dentro da sua grande área. E foi assim que aos 20 o Cruzeiro conseguiu fazer o 1-1. Eles fizeram até o 2-1 ainda no primeiro tempo, mas corretamente foi anulado, porque bate no cotovelo do Arthur Gomes antes da bola entrar, tá na regra, tem que ser anulado. E no retorno para o segundo tempo, a gente ainda tem a chance, duas, para ser mais preciso, de colocar o 2-1 no placar a nosso favor. Só que a gente desperdiça. A gente desperdiça com o Júnior, aquela letra, seria um golaço, era o recurso ali. O Anderson faz grande defesa. E depois o Jefinho com um gol vazio, tendo driblado o goleiro. Ele poderia ter passado para o Júnior pelo meio, estava sozinho, é só dar um toque na bola, colocar a bola para dentro do gol. Mas o Jefinho decidiu chutar. E aí, quando você decide finalizar uma bola dessa, tu tem que fazer o gol, cara. Mas o Jefinho chutou errado pela lateral da rede e a gente desperdiçou uma baita oportunidade. E já dizia Muricy Ramalho, a bola pune, irmão. A bola pune. Tu tem duas grandes chances e não consegue converter nenhuma, o Cruzeiro aos 15 foi lá e fez o 2-1. E, novamente, era uma questão de tempo, porque os espaços continuavam a acontecer. Esse sentimento, conforme eu disse, é muito ruim, cara. Muito ruim. Você tá vendo o jogo do Botafogo e você sabe. Se não for agora, vai ser no próximo lance ou daqui a 5, 10 minutos. Isso precisa ser corrigido. Uma equipe que não compete, uma equipe que não ganha duelos, uma equipe que não pressiona o portador da bola, uma equipe que não tira tempo e espaço dos seus adversários, é uma equipe que está fadada a fracassar, cara. A verdade é essa. E o Arthur Jorge, ele tem noção disso, ele sabe disso. Só que ele fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele tem que decidir entre manter uma ideia que ele está começando a tentar implementar ou fazer os ajustes necessários para que a gente possa ter uma defesa, um sistema defensivo mais coeso e a partir dessa cozinha arrumada você comece a sua construção restante. Como que ele vai fazer sem tempo para trabalhar? De qualidade. Como? Ele vai ter poucas sessões de treinamento completas mesmo, sabe? Até a pausa para a data FIFA lá em junho. Ainda nesse confronto, a gente vê o Botafogo ter um jogador expulso 7 minutos após tomar o 2-1. O Barbosa foi irresponsável pra caramba ali. A jogada já estava parada, ele vai me dar um carrinho completamente desnecessário. O Arthur Jorge, inclusive, falou sobre isso na coletiva, dizendo que essa questão vai ser tratada internamente da maneira como ele entende tem que ser. E tem que ter uma cobrança, vamos combinar. Tem que ter uma cobrança para cima do Barbosa, porque ali realmente foi irresponsabilidade. A jogada já estava parada, não tinha necessidade nenhuma dele fazer aquilo. Necessidade nenhuma. Mas ainda assim, mesmo com um jogador a menos, o Botafogo vai lá e faz o 2-2. Maravilhoso, né? O ataque pelo menos está funcionando, seja com bola rolando, com bola parada. A gente vai lá e faz 2 gols, pô. No Mineirão, com um jogador a menos ainda por cima, na reta final. Só que aos 47 o Botafogo vai lá e cede a vitória para os caras.
O jogador do Cruzeiro vai cruzar, o Hugo me faz o favor de ainda virar de costas. Eu nunca vi disso mesmo. Virar de costas, cara. Tu tá jogando futebol, irmão. Futebol é esporte de contato. Você pode tomar pancada do jogador, sofrer falta, tomar bolada em tudo quanto é lugar do seu corpo. Aí tu vira de costas, tu perde o referencial do cara que tá com a bola. Se aquele jogador do Cruzeiro quisesse partir pra cima do Hugo, fingir que vai cruzar e tal, e leva pra linha de fundo, já foi. Também passaria, tranquilamente. Mas ele consegue esse cruzamento rasteiro, a bola passa em frente ao Danilo, e o atacante, que estava na frente do Lucas Halter, o Lucas Halter não faz nada pra nem sequer tentar impedir, sabe? Pelo menos impedir, irmão. Que o cara finalizasse prensado, pressionado. Não sei se ele conseguiria fazer o gol, mas ele estaria sendo incomodado. Mas o Lucas Halter, novamente, nada. Nada. Lucas Halter, inclusive, que ele tem uma mania péssima. Ele se preocupa com a posição dele. Se o cara tá ali no radar dele, ele até pode tentar fazer alguma coisa, mas tipo assim, se o cara desgarrou um pouquinho, ele tá preocupado com o lugar dele. O que tá acontecendo no entorno, o Lucas Halter ele se desliga completamente. Depois que o Danilo Barbosa entrou, por exemplo, teve uma bola alçada na nossa área, que o Lucas Halter tá marcando o cara, aí o cara se desvencilha dele e o Lucas Halter mantém a posição dele. A bola passa por ele e quem afasta é justamente o Danilo. Se dependesse do Halter para afastar, ferrou. É surreal, cara. É claro que ele não é o único responsável. Tem vários jogadores que têm que ser responsabilizados, afinal de contas é um jogo coletivo. Mas certas falhas individuais ficam muito gritantes. E o Lucas Halter está somando falhas, né? Jogo atrás de jogo. Eu entendo que ele tem que ir para o banco de reservas, cara. Ele tem que ir para o banco de reservas. Não faz sentido você continuar insistindo com o Lucas Halter, sendo que ele está errando partida atrás de partida, cara. O Hugo, defensivamente falando, a gente sabe que ele é isso aí. Não é novidade para ninguém. Novidade para ninguém. E até por conta de certas questões que estão acontecendo no time, a gente tem que falar que esse começo de Brasileirão e tal, esse momento da temporada, ele parece um déjà vu. Porque quando você pega esse período agora com o Arthur Jorge e você compara com alguns momentos da SAF, você tem vários paralelos. Que alguns... 2022, chegada do Castro. Ele é contratado para realizar o Botafogo Way, uma ideia de jogo mais ofensiva, com bloco mais alto. Não conhece futebol brasileiro, não conhece futebol sul-americano, não conhece os adversários, as equipes do campeonato, como é o campeonato. Tenta implementar de começo uma filosofia, logo de saída toma de 3-1 para o Corinthians em casa. Treinador português, vindo lá do futebol europeu. Arthur Jorge não tem nenhuma semelhança, não? Nenhuma semelhança? Claro que tem, né? Várias semelhanças, inclusive. Chegou às vésperas do campeonato começar, pouco tempo de trabalho. Só que no caso do Castro, você tem que destacar. Tinha muito jogador ainda da Série B, não é o caso do Arthur Jorge. E o Castro, também vale apontar, não tinha uma Libertadores no meio do caminho. Era Brasileiro e Copa do Brasil e é isso aí. Então, cara, quando a gente olha a situação, irmão, o Arthur Jorge vai ter muito trabalho para ajustar esse time. Mas muito trabalho para ajustar esse time. Muita coisa mesmo. E é difícil, né, cara? Porque sem tempo para trabalhar, eu entendo a cabeça do treinador. Vou repetir escalação, vou repetir formação. A gente vai ter poucos treinamentos para fazer, então eu tenho que tentar, no jogo, passar os comportamentos que eu quero que a equipe tenha. É uma situação difícil demais, cara, porque você tem que tentar equilibrar a implementação de uma filosofia com os resultados que você também precisa. Não dá para você descolar totalmente uma coisa da outra, né? Simplesmente não dá. Você não pode jogar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, sem se preocupar em dar esse equilíbrio ao time. Sabe? Da gente ter um sistema defensivo mais capaz. Um sistema defensivo que o coletivo dê maior sustentação para que a gente busque os resultados. Talento lá no ataque, a gente tem. Embora a gente ainda precise ver as associações evoluindo, né? Os jogadores trabalhando de fato como um time. A gente tem talento. Esse talento ainda está subaproveitado, vamos botar assim, né? O Jefinho, por exemplo, muito fominha, tem que conseguir soltar mais essa bola. O Luiz Henrique ainda não disse que veio. Teve a lesão na panturrilha, assim como o Jefinho teve uma lesão.
O Savarino, né? A gente não tem ainda as associações, os encaixes ali do setor ofensivo. Mas de vez em quando uma jogada individual resolve, porque tem talento para isso. O Júnior Santos fez jogada individual no primeiro gol do Botafogo. A bola parada decidiu no segundo gol. Então a gente consegue ainda arrumar alguma coisa lá na frente. Agora, lá na defesa, cara... Pô, meu irmão, contra o Atlético Goianiense, os caras vão jogar na transição. O Botafogo errou alguma coisa no ataque, transição ofensiva daquele jeito, aquela transição rápida, o Botafogo vai acabar se complicando, cara. E o Arthur Jorge, ele vai ter que pensar muito bem nessas estratégias, sabe? Até no 11 inicial. A dupla de zaga, por exemplo, Lucas Halter e Barbosa não podem ser titulares nesse momento. Pela maneira como ele está querendo armar o time, tem que ser diferente. Bota o Danilo junto do Luiz Segovia, ou bota o Danilo e o Jefferson Maciel, ou bota o Segovia junto do Cauã, sei lá, tenta alguma coisa diferente, porque com Lucas Halter e Barbosa com um bloco mais alto, a gente vai se enrolar, cara. A gente vai se enrolar. Com a nossa defesa tendo que correr para trás o tempo inteiro, a gente vai se enrolar. O sentimento de que a qualquer momento o Botafogo vai entregar o resultado é horroroso. Mas é uma certeza que a gente tem nesse momento. É o déjà vu. É a gente ver o time jogando agora e lembrar de uma série de erros do final de 2023. Erros defensivos. O gol que a gente sofreu, o terceiro, onde o cara cruza essa bola, é muito parecido com o gol contra o Curitiba, por exemplo. Que a gente toma o gol naquele último lance, depois de abrir o placar de pênalti com o Tiquinho. E foram vários gols assim já sofridos, tá? Vários. Não foram poucos, não. Foram vários. Arthur Jorge, pelo amor de Deus, faz esse time evoluir defensivamente. Porque para competir, primeiro você tem que saber se defender. Senão não adianta. Tu pode fazer 3 lá na frente, tomar 3 lá atrás, aí acabou. Né? Faz 3 no ataque, soma 3 na defesa, acabou, pô. 3-3, empata, perde. Vai ficar difícil. Vai ficar realmente difícil e a nossa paciência vai ser testada. Ou se vai. Fogão, qual a sua avaliação aí sobre esse resultado do Botafogo? Como que você vê toda essa situação? Para mim é um grande déjà vu nesse momento. É um grande déjà vu. Com vários jogadores precisando ser substituídos, a intensidade da equipe precisando melhorar, e você tendo que trocar as rodas do carro, ajustar motor com a corrida já em andamento, né? E você já precisando do pit stop ali. Enfim. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião e lembre-se, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais um conteúdo aqui no canal, então deixe a sua inscrição registrada para ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.